fazer esse texto agora cantando assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Temos a vitória, aleluia, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre terra e céus. Sobre terra e céus. Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos compartilhar uma palavra de Deus e eu oro para que essa palavra, ao entrar e cair dentro do nosso coração, ela possa gerar fé, possa gerar esperança, para que a gente continue nos caminhos do Senhor, crendo, confiando no agir de Deus, apesar das maneiras como o Senhor age em nossas vidas. Essa semana, folhando algumas anotações, eu me deparei com essa passagem bíblica e com esse texto que nós vamos ler agora, que está no Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 25. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, verso 16 a 25. E quando eu estava lendo aqui as minhas anotações de um tempo atrás, eu percebi como que essa palavra é pertinente aos dias que nós estamos vivendo e segundo algumas expectativas que nós criamos no nosso coração com relação
as orações que fazemos diante do momento que estamos vivendo e a forma como esperamos que Deus age em nossas vidas. Então vamos à leitura da palavra. João capítulo 6, versos 16 a 25. A palavra de Deus, ela diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua bendita graça em nossas vidas e por tua palavra, que é sempre viva, eficaz, alimento, que nos sustenta, Senhor, escudo para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o ano de 2020 foi um ano totalmente atípico, com muitas mudanças, trouxe muitos desafios para todos nós precisamos nos reinventar, tivemos que aprender coisas. Eu creio que uma das palavras que pode definir esse ano tão diferente é ressignificar, reinventar. Esse ano que fez com que nos tornássemos pessoas mais resilientes. As medidas de segurança, uso de máscara, distanciamento social, nosso direito de ir e vir ficou limitado, a ansiedade, a incerteza, o medo tomou conta da população de modo geral. Mas a esperança, a nossa esperança é que um ponto final seja colocado nisso tudo, para que possamos retomar as nossas vidas, né? Existe a expectativa dessas vacinas que estão sendo já ministradas, que seja eficaz, proporcionando imunização, para voltarmos à normalidade, se é que nós voltaremos àquela normalidade, o nosso normal de antes. Mas é necessário continuarmos esperando e esperançando na ação de Deus, em resposta, sobretudo, à oração do povo de Deus, a oração da igreja. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então veja, nós aprendemos com o salmista que quando nós esperamos, e quando esperamos com confiança, com esperança, o Senhor se inclina para levar o seu povo com socorro, e nós precisamos crer e acreditar que o Senhor está ouvindo a oração do seu povo, que Deus está agindo. O Senhor não está parado com relação a tudo que nós estamos vivendo. E de mais a mais, precisamos entender que o cristão, ele vive num espírito de constante esperar. O salmista nos leva a refletir na paciência da esperança. Nós esperamos
pela resposta divina às nossas orações. Nós esperamos pela volta de Cristo. Nós esperamos pelo agir do Espírito em nossas vidas. Nós esperamos ver Deus respondendo às nossas orações. Nós esperamos o agir do Senhor. Então, veja, nós estamos vivendo agora um tempo de espera. E a pergunta é: como é que nós estamos lidando com isso? Como que nós lidamos quando nos colocamos diante da espera das nossas orações, perante um Deus que vem sempre em nosso socorro? Então veja, um dos ensinamentos desse texto nos leva a refletir, dessa passagem bíblica, a maneira como Deus age. Nem sempre é como nós criamos as expectativas dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela diz aqui, versos 16 e 17, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e Jesus ainda não havia chegado perto deles. O verso 17 diz que era escuro e que Jesus ainda não havia chegado. Precisamos lembrar, irmãos, que João está narrando um fato que já aconteceu. Talvez João está aqui contando uma história, essa história que fica registrada para o nosso conhecimento, para o nosso deleite, para o nosso crescimento espiritual. E João está desenhando aqui um cenário para inspirar nossa confiança em Jesus, de que o Senhor não nos abandona nunca. E no clímax, na narrativa de João, ele diz que Jesus ainda não havia chegado, naquele momento em que os discípulos estavam passando por um momento de luta no mar. Essa é uma palavra-chave da narrativa. Ainda não, porque é uma palavrinha cheia de significado, que significa esperança. Como quem diz, Jesus não veio, mas ele ainda virá. A história não terminou, João está no meio da história. E é interessante notar que essa história tem como pano de fundo, no seu contexto, a multiplicação dos pães e dos peixes. Havia uma multidão que vinha seguindo Jesus. Jesus havia operado milagres, sinais, maravilhas, curas de enfermos. E no verso 5, Jesus vê a multidão vindo ao seu encontro. É impressionante como que Jesus, ele tem a capacidade de enxergar pessoas, indivíduos, no meio da multidão e dirigindo a sua atenção a elas. Muitas pessoas dessas que vieram até Jesus, apesar de estarem no meio da multidão, muitas delas certamente se sentiam sozinhas, solitárias, sós, devido aos seus problemas sociais, devido às suas enfermidades. A palavra de Deus diz que Jesus curou eles. Então veja, nada passa despercebido diante de Jesus. Talvez você, por causa do afastamento social, muitas pessoas estão se sentindo sós nesse momento. Mas é importante nós compreendermos que Jesus está vendo você. Talvez ninguém vê o nosso sofrimento, o nosso choro, a nossa lágrima, a nossa dor, mas Jesus está vendo, o Senhor está olhando, e Ele se lembra, e Jesus se importa conosco, Ele se importa com a necessidade das pessoas, Ele se importa com a minha, Jesus se importa com a sua necessidade. Então Jesus pede aos discípulos que organizem as pessoas. Já conhecemos a passagem bíblica, a multiplicação dos pães. Havia ali, Jesus supre a necessidade, Jesus mata a fome, Jesus supre a necessidade física, Jesus cura as pessoas, fornece nutrição para o corpo e esperança para a alma. As boas novas do reino de Deus são anunciadas àquele povo.
Então depois Jesus se retira a fim de orar, e ele ordena aos discípulos que atravessem o mar e que depois iria ter com eles. E Jesus dá uma direção aos discípulos e dizem: vão a Cafarnaum, atravessem o mar. Veja o que diz aqui no verso 16, diz: caindo a tarde, Jesus, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram em direção a Cafarnaum, e já se fazia escuro, e Jesus ainda não havia chegado perto deles. Nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, precisamos lembrar que a maioria daqueles homens eram pescadores, estavam acostumados com o mar, provavelmente já haviam feito aquela travessia muitas vezes, era uma rotina na vida deles. Mas o verso 18 diz que o mar estava agitado, havia luta ali. Podíamos dizer que o medo já estava se apoderando daqueles discípulos, porque o vento sul se aproximava. E a pergunta reflexiva aqui para as nossas vidas é: você já teve esse sentimento de estar no centro da vontade de Deus, em obediência a Deus, e passando por lutas, passando por provações, experimentando verdadeiras tempestades que vêm contra você, para brecar, para frear o seu avanço? Aqueles homens estavam avançando na direção da obediência, daquilo que Jesus havia ordenado, e eles encontram uma força contrária, que vem contra eles, impedindo, dificultando a navegação. E muitas vezes nós nos sentimos assim, estando no centro da vontade de Deus, em obediência àquilo que o Senhor nos manda fazer, e então as tempestades se levantam, os inimigos, as coisas quebram, aquelas questões que pareciam estar resolvidas, elas se levantam e se amontoam uma quantidade enorme de situações que nós podemos chamar que são ventos contrários, para nos barrar, para nos impedir de avançar, para não chegarmos ao nosso destino. E veja, não é as lutas, as tribulações, as tempestades não se dão por conta de pecado, por conta de estar em desobediência, em rebeldia. Não, eles estavam justamente obedecendo uma ordem de Jesus. E ao invés das coisas fluírem com facilidade, eles começam a navegar com muita dificuldade. E a gente percebe que às vezes acontece isso. Existem muitas passagens bíblicas que nos ilustram isso. Daniel, seguindo a orientação de Deus, ele tem que enfrentar os leões, e tantos outros. Moisés, quando vai libertar o povo no deserto, e leva uma palavra. Moisés está seguindo a orientação de Deus, ele leva uma palavra de libertação aos seus irmãos, e ele vai e se dirige até Faraó, e de repente Faraó, ao invés de ouvir a voz de Moisés, ele coloca um fardo mais pesado sobre o povo. Ao invés das coisas melhorarem, as coisas pioram, porque os ventos são contrários, E a segunda expressão que chama, do verso 17 aqui, que faz toda a diferença, é que Jesus ainda não havia chegado. O que João quer dizer? João está querendo dizer o seguinte: Jesus não havia chegado, mas Jesus virá, ele vai vir, e quando ele virá, você percebe que tudo muda. Essa expressão, Jesus não havia vindo ainda, nos remete a uma esperança de que ele vai chegar, e de que quando ele chegar, as coisas vão melhorar. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos crer que Deus está agindo, e nós talvez não conseguimos ainda discernir o agir de Deus, mas quando a resposta divina chegar, nós vamos perceber, e nós vamos nos alegrar com isso. Os discípulos podiam dizer: Jesus ainda não chegou, mas Ele vai chegar. E nós aprendemos aqui que o fato de sermos discípulos de Jesus
o fato de estarmos na igreja, o fato de obedecermos ao Senhor, não nos isenta dos perigos, da escuridão, do agito do mar, do agito da nossa alma, da ansiedade que muitas vezes toma conta do nosso coração. Há situações na vida da gente que nem sempre são tão claras como gostaríamos que fossem, porque o mar está escuro. Mas precisamos refletir, trazer à memória o que nos traz esperança, nos acalmar, porque temos a certeza de que Jesus virá. Ele ainda apenas não chegou. Então não podemos desistir. Precisamos continuar crendo, porque se crermos, veremos a glória de Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso? Marta e Maria creram e viram a glória de Deus na vida do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz aqui que eles haviam percorrido cerca de 4.200 metros. Verso 19 diz que eles haviam navegado 25 estádios, que dá aproximadamente 4.200 metros. Não era uma distância muito longa para aqueles homens que estavam acostumados. Mas acontece que eles estavam cansados. Eles estavam cansados. E nós precisamos entender que às vezes o cansaço bate. As dificuldades da vida, elas estão aí. São coisas que precisamos lidar constantemente com elas. Podem acontecer no meio do caminho, mas seguindo a orientação que o Senhor nos dá. E quando o cansaço chega, a vontade que nós temos é desanimar, é desistir, é deixar de navegar, é deixar de remar. Não, nós precisamos continuar crendo. Ainda que o cansaço chegue, vamos continuar obedecendo e caminhando segundo as nossas forças. A palavra de Deus, ela nos ensina que tudo aquilo que depende de nós, nós devemos fazer. Tudo aquilo que depende de nós, nós devemos fazer. E tudo aquilo que não conseguimos, devemos esperar na providência divina. Portanto, continue navegando, continue crendo, continue andando na sua força, porque o Senhor virá quando faltar os recursos do quais nós não dispomos. Então nós chegamos no verso 19, quando Jesus chega. E quando Jesus chega, ele diz: sou eu, não temas. Jesus entra no barco, e logo o barco chega ao seu destino. Olha que coisa maravilhosa. O barco não chega ao seu destino enquanto Jesus não entrou no barco. Convide Jesus para entrar no seu barco. Convide Jesus para entrar na sua vida. Eu não sei qual é o destino e o rumo que a tua família, você talvez que está nos acompanhando, eu não sei qual é o rumo que a tua família, que o teu casamento, que o teu relacionamento, ele está tomando. Mas ele só terá um destino bom, se Jesus entrar no barco. Porque quando Jesus entra, grande bonança se faz. E chegamos ao nosso destino com certeza. Mas veja, irmãos, chama atenção aqui o verso 22, que eu queria ler com você. No verso 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia ali senão um pequeno barco e que Jesus não havia embarcado nele. Os discípulos haviam deixado um barco para Jesus. Eles obedeceram a ordem de Jesus e depois prepararam um barco para Jesus. Um modo como Jesus deveria vir até eles, porque Jesus disse que viria. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que os discípulos, eles prepararam um modo deles, a expectativa deles, que eles criaram, para que Jesus viesse ao seu encontro. E muitas vezes nós fazemos isso, nós criamos as nossas expectativas do agir de Deus.
da forma como Deus vai responder às nossas orações, a forma como Deus vai conduzir o culto, vai conduzir a reunião, vai conduzir aquela caravana evangelística. Nós criamos expectativas, sugerindo o modo como que Deus deve agir. E se não for do nosso modo, aquilo nos espanta, aquilo nos assusta, aquilo nos causa espanto. Mas precisamos entender que Deus tem liberdade para agir do modo como Ele bem entende. O Senhor, Ele tem liberdade para tomar a sua própria decisão. Isso está ilustrado na vida de muitos profetas, na vida dos apóstolos e na vida de muitos irmãos queridos que conhecemos. Homens e mulheres que recebem um toque sobrenatural de Deus e Deus cura. Uma pessoa que é impactada pela palavra do Senhor e de repente se vê livre de todo vício e mergulha no Evangelho de uma forma tão maravilhosa. Outras pessoas não, Deus vai agindo, o Espírito Santo vai agindo de pouco em pouco, de graça em graça, de glória em glória, mas vai transformando, porque o agir é de Deus, o trabalho é de Deus, a palavra é que vai trabalhando em nossas vidas, o Senhor que vai operando. É o Senhor quem opera. Deus tem os seus próprios métodos, mas uma coisa é certa, e que chama atenção aqui. Aqueles discípulos não estavam esperando Jesus chegar daquele modo, andando sobre o mar. Eles estavam esperando um barco. Aquele barco que eles haviam deixado amarrado para Jesus, mas Jesus veio de outra forma. O barquinho que os discípulos deixaram ficou lá. E os discípulos, óbvio, que num primeiro momento, eles ficaram assustados. Eles não perceberam que era Jesus. Acharam que era um fantasma, porque Jesus veio de uma forma diferente, a qual eles estavam esperando. Veja, muitas vezes nós somos preconceituosos, porque Deus operou de uma forma diferente. Deus usou aquele homem, aquela mulher, aquele pastor, aquele obreiro, aquele irmão, de uma forma diferente pela qual nós esperávamos que Deus usaria. Deus não usou o trivial. Deus quis fazer algo diferente. E muitas vezes nós não percebemos. Ficamos assustados, muitas vezes ficamos escandalizados. E não foi exatamente isso que acontece com os judeus esperando o Messias. Eles criaram uma expectativa, segundo o Messias viria. E até hoje não foram capazes de identificar que Jesus Cristo já veio. Porque veio de um modo diferente, não veio com pompa, não nasceu no palácio, não livrou o povo da opressão romana como eles esperavam que viriam. Não, Jesus veio, não veio apenas para o povo judeu, mas veio para toda a humanidade, veio para trazer salvação, para perdoar pecados, veio para anunciar o reino de Deus, veio numa forma humilde. E eles não perceberam, perderam o dia da sua visitação. E o ensinamento, irmãos, é que talvez estejamos esperando Deus vir com a sua resposta para o momento que nós estamos vivendo, do jeito que nós achamos que tem que ser. E pensamos que Deus não está respondendo às orações, que as coisas não estão acontecendo, mas Jesus está à frente. O Senhor, Ele certamente já ouviu a oração da igreja, já tomou providência, já deu ordem aos anjos. Nós não entendemos tudo, nem todas as coisas são reveladas a nós. Não quer dizer porque as nossas orações não foram respondidas na expectativa que nós criamos, que Deus não está respondendo às nossas orações, e que o Senhor não está vindo em socorro ao nosso clamor. Você consegue perceber que os discípulos criaram uma expectativa para a vinda de Jesus, após a ordem que Jesus dá e que Jesus veio de uma forma diferente? Talvez Jesus quisesse justamente deixar um ensinamento para nós.
de que nem sempre as coisas precisam ser da forma como nós criamos, mas com certeza Deus está agindo em resposta às nossas orações, com certeza. Essa passagem bíblica nos leva a refletir a maneira como Deus age em nossas vidas, as nossas orações. Sabemos que Deus nos ama, sabemos que Ele sempre quer o melhor e faz o melhor por todos nós. Portanto, o nosso desafio é confiar no Senhor e pedir que o Espírito Santo sensibilize o nosso coração acerca do cuidado do Pai e do zelo do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos faça compreender através da sua palavra e da inspiração do seu Espírito Santo que nós podemos continuar crendo e que este ano de 2021 Deus está fazendo, o Senhor está operando. Talvez não da maneira como nós gostaríamos ou como nós planejamos, mas o Senhor está fazendo. Creia nisso. Creia nisso e esteja preparado para experimentar a grande bonança que há de se fazer e o nosso barquinho chegando ao seu destino, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Pai, nós clamamos Tua graça sobre as nossas vidas, e eu peço agora, Pai, em especial, a Tua graça sobre a vida deste irmão, desta irmã, que muitas vezes, ó Pai, por conta desse afastamento todo que tivemos, talvez nós ficamos limitados no nosso ir e vir, e isso muitas vezes, Senhor, gera insatisfação, tristeza no coração, porque queríamos todos estar aqui neste lugar de adoração, contemplando a Ti, adorando a Ti, e segundo as medidas do governo, Pai, e obedientes somos às instituições, sobretudo a adoração a Ti, clamamos a Ti, servimos o Rei dos Reis. Pai, queremos dar bom testemunho de que somos cidadãos que anda de acordo com as leis. Mas eu quero pedir a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida deste meu irmão e dessa minha irmã, muitas vezes que se sente só, que talvez não percebeu ainda, o Senhor, a sua oração respondida, a sua presença, o seu consolo, o conforto espiritual do Senhor sobre a vida deste meu irmão e desta minha irmã. Por isso eu peço a Tua bênção e a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos compreender, Senhor, e entender pelo Teu Espírito, ó Deus, as diversas maneiras como o Senhor age em nossas vidas. Pois a Tua palavra mesmo diz e fala acerca da Sua multiforme graça e sabedoria, ó Pai. Por isso nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com a sua vida, hoje e sempre, graças a Deus. Aleluia. Glória ao Filho de Deus. Glória ao Filho. Glória ao Filho de Deus. Glória ao Filho. Glória ao Filho de Deus. Glória ao Filho. Glória ao Filho de Deus. Jesus.